Fala galera do Futeboleiros, olha nós aqui de novo, passando para gravar mais um vídeo agora do concurso 1211 da Loteca. Finalmente, né, como todo mundo já sabe, houveram aí vários ganhadores do concurso 1210, né, cada um vai receber mais de 14 mil, mais de 800 ganhadores. Inclusive eu fui um dos que fiz os 13 pontos, bati na trave, né. No nosso jogo a gente fez 11, e nos jogos que eu fiz com os amigos aqui a gente fez 13, outros amigos meus fez 14 aqui no Ceará. E foi muito bom, né? Mas o valor ficou bem abaixo do que a gente esperava em relação. O valor por conta dos ganhadores, mas foi muito bom. Todo mundo ganhou, né? Foi excelente. Sim, gente, então eu estou aqui para gravar o vídeo do 1211, né? Agora o concurso, 400 mil aí, né? A grade. Uma grade muito difícil, né? Porque são jogos do Brasileirão Série A, B, espanhol, inglês. Então, assim, é uma grade difícil, né? Muito mais equilibrado do que a anterior, que foi mais fácil de acertar. E como sempre, aí pedir a você, amigão, que está aí do outro lado, né? Se você já é inscrito aí, né? Deixe seu like aí, ajuda a gente no canal, né? Compartilhe também, comente, né? E o comentário faz parte também do crescimento do canal. E você que é novo agora pela primeira vez, né? Um prazer tê-lo aqui no canal. E é muito bom se você se inscrever, né? Eu já estou com mais de 700 inscritos. Foi muito agradecer as pessoas que se inscreveram, né? No último vídeo, mais de 50. Minha meta é R$ 1.000, não é 1.000 inscritos até o final do ano, né? Desculpa aí pelo mau jeito. E você que está aí do outro lado, se puder me ajudar, se inscrever, divulgar meu canal, né? Eu agradeceria muito, tá? E então, assim, nós vamos colocar os palpites e dicas aí do concurso 1211, né? Esperando que a gente saia bem, né? Que a gente possa, de repente, fazer alguns bons jogos, né? Ter sorte, loteria também é sorte, é futebol, né? É imprevisível. Muita gente palpita, tem muito conteúdo na internet, mas assim, na verdade, toda grade é diferente uma da outra, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Mas vamos tentar. Então, você, como eu disse que é novo aí, se inscreva aí, né? Deixe seu likeinho, né? Comente. E você que já é novo, que você que é antigo, a gente está fazendo uma rifa para ajudar uma pessoa que é autista, que precisa de comprar uma TV. E nos meus comentários fixos tem lá o link, né? Que é uma rifazinha de R$ 5. O pessoal pensa que é golpe quando eu coloco isso, né? Mas não é golpe. Muitas pessoas me ligam. Eu já preenchi boa parte, a metade, né? Mais da metade. E eu preciso tentar ver se eu ajudo essa criança, né? Aqui da comunidade, muito pobre. Até na hora que queimou, a gente precisa comprar uma televisão para ela. Eu prometi a ela que ia ajudar. Eu estou fazendo essa rifa, já que eu tenho um alcance razoável nos meus inscritos. Me ajude aí, porque assim, a gente tem que ajudar as pessoas, os próximos, né? É o nosso papel aqui na Terra. Tá bom, galera? Sem mais delongas, vamos aos palpites do concurso 1211. No jogo 1, né, Campeonato Brasileiro da Série A, São Paulo e Botafogo. Um jogo difícil. Logo, o primeiro jogo é um dos mais difíceis de acertar. A gente não sabe como é que vai se comportar o São Paulo nesse jogo, que ele tem um jogo contra a LDU dia 18, né? E é fora, né? Libertadores quartos de finais. E o Botafogo joga no meio de semana que vem contra o Mirassol. Isso aí é do Brasileirão já, né? Rodada da Série A. Enfim, nos últimos confrontos desses dois times, né? Nos últimos confrontos foram 4 vitórias do São Paulo, 5 empates, 6 vitórias do Botafogo. Então, assim, no último jogo, 16/4, foi 2-2 o placar, tá? Jogando em casa, o Botafogo empatou, tá? E no Brasileirão Série A, o Cruzeiro venceu o São Paulo, né? O São Paulo ganhou 2-0 do Atlético, empatou com o Atlético Nacional pela Libertadores. E o Botafogo venceu o Bragantino por 4-1 e o Vasco empatou com o Vasco 1-1 pela Copa do Brasil e ganhou do Juventude fora de casa 3-1. E hoje o Botafogo é o quinto colocado e o São Paulo é o sétimo. Não são os dados que a gente tem, tá? E a gente confia que seja um jogo dificílimo, dificílimo mesmo. Então, para esse jogo aqui, a gente vai colocar nosso primeiro duplo. Eu vou colocar São Paulo e Botafogo, um duplo aberto, galera, tá bom? Então esse é o nosso palpite do jogo 1, tá? E agora vamos para o jogo 2, galera. O jogo 2 entre Fortaleza e Vitória. Fortaleza que está na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado, de técnico novo, né? O Martim Palermo. De Vitória aí vem se recuperando, tentando sair dessa zona desconfortável. É um clássico nordestino, difícil de palpitar, muito difícil mesmo, tá? E a gente vê aqui que pelos últimos confrontos, né? O Fortaleza teve 4 vitórias, houveram empates e 4 vitórias do
do Vitória, 4 triunfos, né? Ou vitórias, tanto faz. No dia 16/4, o Vitória venceu o Fortaleza 2-1 pela Série A, né? Foi lá, na Bahia. E em 2025, 19/2, o Fortaleza perdeu em casa para o Vitória pela Copa do Nordeste. Enfim, hoje o Fortaleza é o 19º, desculpa, como eu falei, né? Com apenas 15 pontos, e o Vitória é o 17º com 22, né? Então é um jogo de equilíbrio, né? Onde os dois andam de medir força, né? Na Série A, o Internacional venceu o Fortaleza no último jogo. O Mirassol também ganhou do Fortaleza aqui no Ceará. E o Vélez Sarsfield venceu de 2-0 o Fortaleza pela Copa Libertadores. Enquanto que o Vitória, né, ganhou do Atlético Mineiro, perdeu aquele fatídico 8-0 para o Flamengo e empatou com o Juventude em casa, né, um resultado inesperado. Então, o próximo jogo do Fortaleza é com o Palmeiras fora de casa e o Vitória joga em casa com o Fluminense. Minha gente, um palpite aqui que a gente pode colocar aqui para esse jogo 2 é que o Fortaleza vai ter que partir para cima, então, e o Vitória também precisa do resultado. Então, no meu ponto de vista, é um jogo aqui que pode dar empate. Eu vou arriscar aqui um empate no jogo 2 entre Fortaleza e Vitória, tá bom, galera? Esse vai ser o nosso palpite de jogo 2. Agora vamos para o jogo 3. Jogo 3 pela Série A, Grêmio e Mirassol. Mirassol surpreendente, parabéns ao time do Mirassol. E o Grêmio que empatou com o Flamengo, né? Um resultado realmente muito bom, né? No último jogo que ele fez fora de casa, né? Então, assim, a gente acredita que o Grêmio vem se recuperando, né? Aos poucos, contratou o William, né, aquele veterano, né? O William, que jogou aqui no Corinthians pela última vez que passou aqui. Hoje o Mirassol é o 6º e o Grêmio é o 13º com 25 pontos, o Mirassol 36. Então, assim, nos últimos confrontos que houveram, foram 2 vitórias do Mirassol. 4-1 na Série A, né, que foi do primeiro turno, lá no interior paulista. Em 2022, 3-2, né, pelo Campeonato da Copa do Brasil. Gente, eu acredito que o Grêmio não vai vender fácil o placar, tá? Não vai mesmo, de forma nenhuma. Então é um jogo aqui que a gente acredita que vai ser disputado. O Mirassol é um time muito, muito perigoso, joga muito bem, muito entrosado. A arma do Mirassol hoje é o entrosamento, né? E a regularidade que o time tem, tá? Vamos ficar com raiva de mim, mas infelizmente aqui eu acho que o Mirassol vence o confronto, tá? O Grêmio tá se arrumando, o Mirassol já tá arrumado há muito tempo. Então, para mim, no jogo 3, coluna 2, Mirassol, tá bom, galera? No jogo 4, vamos lá os palpites. Jogo 4 pela Série A, Palmeiras e Internacional, outro jogo difícil, do ponto de vista de camisas, né? Mas hoje o Palmeiras está com um momento bem melhor do que a do Internacional. O Palmeiras já é o 3º, o Inter é o 10º, 27 pontos. O Palmeiras 43, brigando pelo título. Nos últimos confrontos, 7 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 4 vitórias do Inter. O último jogo 16/4, o Internacional perdeu em casa para o Palmeiras. E em 2024 foi 1-1 na casa do Inter. O Corinthians empatou com o Palmeiras, né, pela Série A, no último resultado. O Palmeiras venceu 3-0 o Sport Recife, como todo mundo sabe. O Palmeiras empatou surpreendentemente com o Universitário pela Libertadores no jogo de volta. Enquanto que o Inter venceu o Fortaleza 2-1 em casa, perdeu para o Cruzeiro fora de casa e perdeu para o Flamengo em casa, né, pela Libertadores. Então, gente, é um jogo aqui que a gente pode considerar um jogo difícil, só porque tem um detalhe, o Palmeiras vai jogar contra o River Plate pela Libertadores nas quartas de finais. Então aqui atenção que o Palmeiras pode poupar jogadores, entendeu? Então, na minha opinião aqui, um jogo que a gente tem que ter muito cuidado com o palpite, tá? E para esse jogo aqui, eu vou apostar que é um jogo de prognóstico muito difícil, caberia um triplo aqui. Mas eu vou de Palmeiras e empate, nosso segundo duplo, tá? Palmeiras ou empate, mesmo jogando com um time alternativo ou misto que venha a ser, tá bom, galera? Esse é meu palpite no jogo 4, tá bom? Vamos agora ao jogo 5. Jogo 5, né? Atlético de Madrid e Villarreal da Espanha, Campeonato Espanhol. Outro jogo muito complicado a gente fazer um bom prognóstico, né? Por que é complicado? Porque o Campeonato Espanhol começou agora, então a gente não tem muita, né? Tanto que só foram 3 jogos para cada time até agora, desses que vão se confrontar, né? No caso, o Atlético, né, de Madrid e o Villarreal. Hoje o Atlético de Madrid, né, no caso, ele tem uma colocação de 17º colocado com 3 pontos, né? Vai ter muito a ver com os times de critérios de desempate, enquanto que o
O Villarreal é o terceiro, né? Com 3 pontos também, para você ver a diferença, né? O Villarreal marcou 8 gols e sofreu 1. Então, assim, né, ele vem de 2 vitórias, né? Enquanto que o Villarreal não vem de nenhuma vitória, só 2 empates até agora. Então, assim, na verdade é um jogo difícil de prognóstico, né? Eu falei. Mas a gente acredita aqui que esse confronto, ó, nos últimos confrontos, o Atlético de Madrid levou 5 vitórias, 8 empates, 2 vitórias do Villarreal. Então o Atlético de Madrid é muito mais time, na minha opinião, tá? Muito mais time mesmo. E a gente acredita assim, por ser um começo de campeonato, por ser uma rodada que está começando agora, depois dessa parada FIFA e tudo. Então, assim, eu acho que caberia aqui um empate, tá? Esse jogo tem muito cara de empate. Então, no meu filho, eu vou de jogo 5, coluna do meio, tá bom? Jogo 5, coluna do meio, tá bom, galera? Vamos agora ao palpite do jogo 6. No jogo 6 pela Série A, Fluminense e Corinthians, né? O Corinthians joga contra o Paranaense pela Copa do Brasil, né? E o Fluminense está vencendo agora o Bahia de 1-0. Acabei de ver o placar aqui, estou gravando esse vídeo agora. E eu acredito que é um jogo também difícil, né? De a gente prognóstico aqui, entendeu? O Fluminense e o Corinthians se comportando bem, o Corinthians, né? Principalmente fora de casa. Tem surpreendido aí, né? Ganhou do Atlético Paranaense, né? Pela Copa do Brasil fora, né? O Fluminense empatou em 0-0 na Vila Belmiro, perdeu para o Bahia pela Copa do Brasil, justamente o jogo de volta é hoje. Perdeu para o Bragantino 4-2, está um momento irregular. Hoje ele é o nono, o Corinthians é o 12º, né? E o próximo confronto do Fluminense é pelas quartas finais da Sul-Americana. Então, atenção que ó, pode ser o time poupar jogadores aí, entendeu? 16/9 o jogo, tá? Pelas quartas finais da Sul-Americana. Enquanto que o Corinthians, né, joga com o Sport fora de casa. O último confronto dos dois, né? Assim, os últimos confrontos. 6 vitórias do Fluminense, 4 empates e 5 vitórias do Corinthians. É um jogo equilibrado. Mas aqui o Corinthians está jogando bem, conseguiu arrumar um esquema bom de jogar fora de casa. E eu vou acreditar aqui nesse jogo aqui, gente, no empate, ó. Não vou botar duplo, vou colocar seca aqui, Fluminense e Corinthians no empate, tá bom? No jogo 6. Agora vamos palpitar no jogo 7. Vamos lá, galera. No jogo 7 entre Bragantino e Sport, eu acho que o Bragantino aqui é amplo favorito, né? Para o confronto, como todo mundo já sabe, o Sport é o lanterna do campeonato. Pelo confronto dos dois times, foram 5 vitórias do Bragantino, 5 empates e 3 vitórias do Sport. O Botafogo venceu o Bragantino no último jogo 4-1. O Bragantino venceu o Fluminense. O Ceará venceu o Bragantino nos últimos resultados, né? Enquanto que o Sport perdeu para o Vasco em casa, perdeu para o Palmeiras fora 3-0 e empatou em casa com o São Paulo 2-2. Hoje o Bragantino é o oitavo colocado com 30 pontos. Todo mundo sabe que o Sport é o lanterna apenas com 10 pontos. Então, gente, na minha opinião aqui, me desculpe os nordestinos aí, mas para mim aqui o Bragantino é um favorito para o confronto. Cuidado com essa zebrinha aqui no jogo 7, hein? Pode o Sport surpreender. Então, mas eu vou de jogo 7, coluna 1, Bragantino. E o jogo 8, entre Atlético Mineiro e Santos. Vamos lá aos palpites. O Atlético Mineiro e Santos é um jogo também que a gente, de grandes camisas, né? Atenção que o Atlético Mineiro joga fora de casa com o Bolívar, pela Sul-Americana quarta de final, né? O Santos tem a semana livre, né? Mas vamos lá. O Santos hoje ele é o 16º com 22 pontos, tá ali perto ali da zona de rebaixamento, né? E enquanto que o Atlético Mineiro é o 14º colocado com 24 pontos, vem fazendo o campeonato irregular, demitiu o Cuca, contratou aí o treinador, né? O argentino. Enfim, mas a gente acha que mesmo com camisa e tudo, né, pela tradição que existe nesse confronto, hoje para mim o Atlético Mineiro está mais motivado, né? E apesar de jogar campeonato sul-americano aí, né, a sul-americana, eu acredito que o Atlético Mineiro deve vencer o confronto, tá? O Santos vai ter muita dificuldade lá com o jogo. Treinador novo, né? Então o Sampaoli lá vai comandar o time, então é um jogo que a gente acha que é difícil pro Santos. Então, gente, mas aqui caberia um duplo, tá? Então eu vou botar aqui Atlético Mineiro jogo 8, coluna 1 seco, mas você que está aí do outro lado pode colocar aí de repente um duplo aberto ou até um empate, tá bom? Então vamos agora para o jogo 9, Operário de Cuiabá pela Série B de bola. Vamos aos palpites. O Operário e o Cuiabá é um confronto de equilíbrio, como todo jogo, como eu já disse, né? E hoje o Operário ele é o 12º, né? 25 pontos. E o Cuiabá é o 6º colocado, né? Na verdade, com
O Operário tem 34 pontos e o Cuiabá 37. Pessoal, é um jogo difícil, tá? Um jogo muito difícil mesmo. Desculpa, gente, o Cuiabá é o sexto e o Operário é o 12º. E na verdade a gente acha que é um confronto de times que surpreende a toda a rodada, né? O Paysandu perdeu para o Operário em casa, o Operário ganhou do Curitiba, e empatou com o América Mineiro fora, então assim, enquanto o Cuiabá venceu o CRB, empatou com a Ferroviária fora e empatou com o Atlético Goianiense fora. Então, eu acredito que é um jogo que a gente possa colocar aqui um duplo, tá? E na minha opinião, eu vou colocar um duplo sim, com certeza. Então, no jogo 9 vou colocar Operário e vou colocar empate um duplo, tá, galera? Vamos agora ao jogo 10 entre Juventude e Flamengo pelo Brasileirão Série A. Como todos sabem, né, o Flamengo é o líder, né? Aí vem buscando fortalecer a sua campanha. A Juventude se recuperou, venceu o Ceará fora de casa no último confronto. Hoje ele é o 18º, né? Com 21 pontos. O Flamengo tem 47 pontos, né? E como eu falei, o Ceará perdeu em casa para o Juventude ganhou fora, a primeira fora no campeonato. Perdeu em casa para o Botafogo e ganhou do Vasco 2-0 em casa. O Flamengo já sabe, 1-1 com o Grêmio, ganhou de 8 do Vitória, 8-0, e ganhou do Inter fora. Então, assim, no confronto, o Juventude venceu 2 vezes nesse confronto, um empate e 4 vitórias do Flamengo, tá? No último resultado que houve, aí foi no Maracanã, 6-0 para o Flamengo em cima do Juventude. Gente, o Juventude é forte lá, muito forte, mas eu acho que não vai dar a vez não, o Flamengo. Eu acho que o Flamengo ele tem tudo aí para consolidar a liderança e eu vou de Flamengo coluna 2, tá? Cuidado com a zebra, né, viu? Aqui é um jogo de atenção, tá? Mas eu vou de jogo 10, coluna 2, Flamengo. Vamos ao jogo 11, campeonato inglês, né? Manchester City contra Manchester United. Jogo difícil também de palpitar, mas vamos lá ao palpite. Então, no jogo 10 entre Manchester City e United, né? O Manchester United é um jogo também que a gente pausa pelo equilíbrio aqui, né? E hoje o time do City ele está, né, em 13º, enquanto que o United está em nono, né? 3 jogos para cá, tá começando agora o campeonato, né? E alguns jogadores vêm na data FIFA aí, né? Mas isso não implica em nada. O City vai jogar pela Liga dos Campeões, né? No meio de semana com o Napoli, enquanto que o United pega o Chelsea, né? Pelo campeonato inglês. Mas aí isso aí são jogos, né, do próprio país. Gente, dizer que é um jogo equilibrado todo mundo já sabe, isso aí é um fato. E o Manchester City eu acho que hoje ele vai querer buscar uma vitória, né? Jogando do lado do seu torcedor, né? O City perdeu para o Bayern 2-1, perdeu para o Tottenham e ganhou no último jogo de 4-0 do Wolves, né? Enquanto o United ganhou de 3-2 do Burnley, empatou com o time do Brisbane e do Fulham também, 1-1. Dos últimos confrontos, 8 vitórias do City, 2 empates, né? E 5 vitórias do United. Então, gente, eu vou aqui de coluna 1. Esse jogo do 11, eu vou de coluna 1, Manchester City, tá bom, galera? Jogo 12, equilibrado também, Vasco e Ceará pela Série A. Jogo dificílimo, mas vamos lá. No jogo 12 de Vasco e Ceará, o Ceará perdeu em casa, né, pro Juventude, no último jogo antes da parada da data FIFA, né? E hoje o Ceará é o 11º com 26 pontos e o Vasco 15º com 22. É um confronto aí quase direto. E o Ceará não tá muito bem não, ele vem perdendo os últimos jogos, né? Nos últimos jogos, 5 jogos venceu 1, e o Vasco nos últimos 5 venceu 2, perdeu 2, empatou 1. O confronto direto aí foram 8 vitórias do Vasco, 4 empates e 3 vitórias do Ceará. No último jogo pela Série A em 2025 foi no Castelão 2-1 pro Ceará, né? E em 2020 ainda pela Série A, muito tempo até, o Ceará venceu o Vasco em casa no São Januário por 4-1. E o Vasco, vendo os últimos resultados aí, ganhou do Sport 3-2, empatou com o Botafogo 1-1, perdeu para o Corinthians em casa 3-2. O Ceará, como eu falei, perdeu para o Juventude, empatou com o Grêmio lá no Rio Grande do Sul e perdeu para o Bahia pela Copa do Nordeste, pela semifinal. Um jogo aqui que a gente, com certeza, vai caber um duplo aqui. E na minha opinião, no jogo 12, eu vou de Vasco e vou de empate entre Vasco e Ceará, tá? E é um jogo difícil, um prognóstico difícil.
Agora vamos para o palpite do jogo 13, italiano, Milan e Bologna, tá? Vamos lá. O Milan contra o Bologna tem uma grande vantagem aí, né? Pelos confrontos que eu estava vendo aqui, pesquisando. Dos últimos confrontos, 9 vitórias do Milan, 4 empates e 2 vitórias do Bologna. No último resultado, que foi em 2025, agora em maio, o Bologna venceu por 1-0 pela Copa da Itália. E no mesmo período, no jogo de volta, né, no último jogo, o Milan ganhou de 3-1. Hoje o Milan ele é o nono, enquanto que o Bologna é o 10º, né? São poucos jogos, apenas 2 jogos, são dados muito assim, irrelevantes em relação ao que o confronto representa. Mas nesse jogo aqui, gente, eu vou apostar que o Milan vai vencer, tá? Então, no jogo 13 eu vou de Milan seco. Jogo 14, o último jogo da grade, entre Barcelona e Valência, campeonato espanhol. Outro jogo difícil, né? Então vamos aos palpites. O time do Barcelona, né? A gente pode considerar como um time favorito, né? Dos últimos jogos, foram 10 vitórias contra o Valência, 3 empates e 2 vitórias do Valência só. No último jogo, em fevereiro, dia 6, 5-0 para o Barcelona pela Copa do Rei. Então, hoje o Barcelona é o 4º colocado, apenas 3 jogos, né? E o Valência é o 9º com 3 jogos também. Então, assim, o Barcelona vem de 12 vitórias e um empate, enquanto que o Valência vem de 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Gente, na minha opinião aqui, a gente pode considerar um jogo que pode dar zebra. Por isso que está no 14, tá? Quando bota o jogo lá embaixo é porque é jogo difícil. Eu vou no jogo 14 de Barcelona e empate, tá? Nosso quinto e último, na verdade, o nosso quinto e último duplo, né? A gente vai nesse confronto aí como confronto difícil de você prognosticar, tá bom? Galera, esses são meus palpites, né? Como eu disse que ia colocar para vocês. Pedir aí para vocês, né? Como eu já falei no início do vídeo, que se você que é novo, se inscreve, né? Nos ajuda aí a crescer no canal. A gente precisa de pelo menos mais uns 300 inscritos. E você que já é antigão, compartilha, deixa seu like, é importante. Isso faz parte do conteúdo do nosso canal, de crescer. E também dizer que você pode ajudar a gente aí, né? Com a campanha que eu estou fazendo de uma rifa, de uma camisa, né? Tem o link aí nos comentários fixos. Você pode acessar e pagar R$5 e concorrer a uma camisa do seu time oficial, tá? Ajude uma criança aí, nós estamos precisando ajudar essa criança que está precisando da TV. Se você ajudar, a gente agradece muito. Não é golpe, muita gente já diz, pensa que é golpe, mas não é golpe. A gente já vendeu mais de 100 pontos, são 200. Eu preciso finalizar essa rifa para fazer o sorteio e repassar o dinheiro para a família. Minha gente, esse aí é o resultado final, né, da nossa grade. Obrigado aí pela paciência, desculpa aí pelos entraves, pelos erros, né? Dizer a vocês que a gente vai estar torcendo por todo mundo junto e que Deus abençoe você e vocês tenham uma boa semana. Um grande abraço e até o próximo vídeo.